Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Demétrio Germini, cirurgião bariátrico, e esse é mais um episódio do nosso podcast. Hoje um episódio especial. Estou recebendo a Lidiane Paulino, consultora de imagem. Ela vai falar um pouquinho sobre o seu estilo, sobre o processo de emagrecimento, como é que eu faço para ficar elegante emagrecendo, ou ainda quando eu ainda não fiz a cirurgia bariátrica. Lidiane, prazer recebê-la aqui. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz e espero agregar aí na vida, né, dos pacientes. Bom, eu sou consultora de imagem, né? Então eu comecei a trabalhar como estilista, na verdade, então eu estou na área já há mais de 20 anos. Depois eu fiz a transição de carreira para consultoria de imagem, né? Depois de passar também por um processo de autoconhecimento. Eu senti a necessidade, né, eu vi que muita coisa, né, foi aflorando aí dentro do meu estilo e depois senti a necessidade também de ajudar outras pessoas. E aí tô na consultoria de imagem há 10 anos, né, ajudando as pessoas a reconquistarem a autoestima, né, se vestirem aí melhor, de acordo aí com o seu estilo. E é basicamente isso. Então hoje, praticamente, eu trabalho só com consultoria de imagem e treinamentos também para formar novos consultores. Tem um curso também internacional em Paris, então atualmente, basicamente Convidada isso. internacional, então. Lidiane, vou confessar para você. Quem escolhe as minhas roupas é a minha mulher. Uhum. Eu vou e visto. Mas hoje, vindo para cá, eu fiquei um pouco inseguro, viu? Porque, puxa, não é todo dia que eu converso com uma consultora de imagens, né? Preciso estar mais alinhado, não é isso? Ou não? Eu acho que assim, tem que estar dentro do seu estilo. Se você estiver se sentindo confortável, você está se sentindo confortável? Ah, mas eu me sinto confortável com cada coisa, viu? Bom, Lidiane, o nosso público são pessoas com obesidade grave, né? E o paciente que está no processo de emagrecimento, pós-cirurgia bariátrica. E uma questão que eu levanto para você, e que é importante para a gente começar a conversar, o que é ser elegante? O que é ser elegante? Isso. Você tem uma ideia para você na sua concepção? Olha, eu poderia falar para você o chavão, né, que é ser você mesmo, não é isso? Seja você mesmo, mas eu acho que vai além disso. Vai além disso. Na verdade, elegância, ela engloba aí várias características, né? Então, tem a parte comportamental, né, que é como eu trato o outro, não adianta estar bem vestido e tratar o outro mal. Tem a parte comportamental, tem a parte também de você se sentir bem, né, na sua própria pele, de se sentir confortável. Entra também questões de autocuidado, né, de você se cuidar, de você ter aquele autocuidado mesmo, de fazer coisas por você. Então, assim, engloba muita coisa a questão de elegância. No que diz respeito ao meu trabalho, né, então eu cuido dessa parte da vestimenta, né, que é para você se sentir aí confortável dentro do seu próprio estilo, mas também se sentir adequado nas ocasiões aí que englobam diversos códigos sociais. E eu preciso ser magro para ser elegante? Não precisa ser magro, precisa de autoconhecimento, né, conhecer o seu corpo, a sua proporção corporal, né, então é sobre nos conhecermos melhor, né, não é questão de estar magro, né? Então é uma questão mais de autoconhecimento. Essa questão de autoconhecimento eu acho muito importante. Eu recebo uma série de pacientes com obesidade grave e muitos são homens bonitos, mulheres bonitas, né, que estão muito acima do seu peso e tem uma distribuição de gordura diferente do que a gente considera, ou do que a sociedade considera como padrão, né? Gorduras às vezes mais centralizadas no abdômen ou nas coxas. E essas pessoas, elas são muitas vezes inseguras quanto ao seu estilo de se vestir, né? Qual o conselho que você dá para esse paciente que está muito acima do peso, mas quer ter uma posição, quer se vestir com mais elegância, quer ter um estilo próprio? Eu acho que basicamente esquecer os padrões, né? Então a gente tem hoje em dia um padrão, sempre na verdade, né? Um padrão que é imposto pela mídia, né? Que precisa ter aquele corpo, né? Magro, seco, sem barriga, barriga zero. Então a primeira coisa eu acho que é se prender dessas questões, se prender também não se prender também nas questões de numeração, né? Então ficar presa a questões de numeração. E procurar se conhecer, se valorizar, né? Olhar no espelho todos os dias e ver uma característica que você goste, né? Se permitir também experimentar modelagens, né?
novas, o que acontece muito é que essas pessoas, as pessoas acabam muito se prendendo a... Então, assim, é buscar realmente o autoconhecimento. Eu acho que nesse ponto, um consultor de imagem, eu acho que pode ajudar bastante, né? Entender qual que é a sua distribuição corporal, né? Onde essa pessoa já tem mais peso visual, e aí com as roupas equilibrar. Se permitir, eu acho que provar novas modelagens, né? Então, muitas vezes a gente fica só naquelas modelagens, né? Eu vou usar uma roupa mais larga porque vai me valorizar. E não dá chance para experimentar outras modelagens, né? Então, acho que isso é muito importante. A gente se abrir para experimentar peças novas modelagens, né? Eu acho que isso pode ajudar nesse processo de autoconhecimento. Modelagem, você diz, proporção, tamanho isso, mesmo, exatamente. né? Tá, mas em questão que às vezes a gente escuta de, olha, essa cor me favorece mais, ou essa listra nesse sentido me favorece mais ou menos. Isso é real? Isso existe? Isso é real. Como é que é? Então, assim, visualmente, né, o nosso olho, né, se você usa uma estampa maior, você vai trazer mais volume, uma região. Então, por exemplo, se você tem o quadril mais largo e você usa uma estampa larga, visualmente, não é que vai crescer, né? Mas visualmente, isso vai dar uma ilusão ótica de que você tem mais volume naquela região, né? Então, tem algumas estratégias que a gente usa para diminuir visualmente esse volume, né? Então, ali, eu tô incomodada com a questão do quadril, né? Tô com um volume ali maior no quadril. Então, evitar essas estampas que sejam maiores. Cores muito claras também vai abrir o nosso... Vai dar uma sensação também de volume maior, então optar por cores escuras. Tem também realmente essa questão de ter cores que nos favorecem mais, né? Então tem o teste de coloração, não sei se você já ouviu falar. Como é que é isso? É um teste que a gente faz, né, de cores. E aí a gente vai testando quais são as cores que mais valorizam a sua beleza natural. Essa cor tem relação com a cor da pele ou ao estilo? Como é que é? Com o subtom de pele. Tá. Então, subtom de pele, tem peles que são quentes, peles que são mais frias. E aí, dependendo, né, se a pele é quente ou se ela é mais fria, vão ter cores que vão valorizar mais essa beleza natural. Se for uma pele quente, por exemplo, aí a gente já vai também... As cores que vão valorizar mais são cores mais quentes, né? Cores que vão puxando um pouco mais para o amarelo, para o alaranjado. Se eu tenho uma pele mais fria, aí já é o contrário. As cores que vão harmonizar melhor para essa beleza... são peles com mais pigmentação azul, são cores mais azuladas. E isso faz uma diferença enorme, né? Com a cor certa, você pode suavizar, às vezes, alguma mancha, sinais de cansaço. E com a cor errada, você acaba... Ou você valoriza ou você atrapalha, é isso? Isso, é basicamente isso. É um teste bem interessante de se fazer. Vou aproveitar que você está aqui, como desculpa, de exemplo para o pessoal que está nos assistindo, a minha cutis, por exemplo. Só para as pessoas terem uma ideia, o que você acha que valorizaria o meu estilo, por exemplo? Tem que fazer o teste para essa questão. Puxa vida. Para a questão das cores, especificamente, a gente faz o teste de coloração pessoal. A gente vai passando os tecidos mesmo coloridos. E a gente vai vendo como esse tecido reage nessa pele, né? Então, quando a gente coloca um tecido que não valoriza, automaticamente acaba com a sua beleza, né? Acaba com a sua paisagem de beleza. Então, assim, só fazendo o teste, realmente a gente consegue ter essa definição. Entendi. Então, vamos deixar um pouquinho linear. Sim. O estilo da pessoa tem a ver com a modelagem, tem a ver com a questão das estampas e tem a ver com a questão da pele, né? Sim. Uma pessoa, por exemplo, que está... Vamos colocar um padrão. Uma mulher que nós chamamos de mulher pera, né? Que é aquela mulher que não tem um tronco tão largo, mas tem o quadril mais largo, né? Numa tonalidade de pele... vamos dizer neutra. Qual que seria o melhor estilo para ela apresentar-se mais longilínea, mais magra? Para alongar. O que você sugere? Para alongar uma coisa geral. Uma coisa geral que sempre funciona é você usar o look todo na mesma cor. Tá. Né? Então, você usa uma tonalidade toda na mesma cor, você vai fazer um sentido, uma linha reta, como se fosse uma linha reta. Tá. Nisso, o nosso olhar ele divaga na vertical. E aí dá essa sensação de alongamento, né? Então, é uma estratégia interessante em relação aí ao uso das cores. E aí, se eu quero disfarçar aquela região do quadril, né? Sou pera, quero disfarçar essa região do quadril.
quero alongar também. Então, vou usar o look todo no monocromático e aí em cores mais escuras, cores mais fechadas, porque isso vai, né, diminuir o volume do quadril, vai alongar. E eu posso ainda usar o decote V, né? O decote V também vai dar essa verticalidade, que aí vai alongar também. Então, são algumas estratégias, assim, no geral, né, que a gente consegue utilizar para todo mundo. As listras, nesse caso, são pertinentes? As listras são... Tá entendido, hein? Eu me preparei para esse podcast. Você se preparou? As listras também podem ser uma estratégia, só que com um porém. Né? As listras, elas não podem ser largas, né? Elas precisam ser bem fininhas. Porque se elas são largas, elas vão dar volume também. Em qualquer sentido, as listras? Aí na vertical. Na vertical. Na vertical. Tá. Então, a mulher, então, que tem que é o mais prevalente, né, que é a mulher pera, então ela deve ser roupas de tons mais escuros, de preferência sem estampas, e se tiver listras mais na vertical, é isso? E finas, listras finas, isso. E com algum decote valoriza. Isso, um decote V. E aquele perfil de mulher que é a mulher maçã, que é aquela mulher que tem mais mama, que tem mais abdômen, mas tem o quadril menor. É a mesma ideia ou não? Não, aí já muda um pouquinho, aí elas já têm um peso visual mais na parte superior, então a gente não quer adicionar mais volume nessa região, a gente vai adicionar volume na parte de baixo. Então, o que eu posso fazer neste caso? Usar cores escuras na parte de cima e na parte de baixo eu posso usar, de repente, cores mais claras ou modelagens um pouco mais amplas, uma pantalona, por exemplo. Não usar uma calça tão reta. Menos justa. Menos justa. Uhum. Então, vai dar uma equilibrada com o volume que eu já tenho na parte superior. Então, a ideia é trazer volume para a parte de baixo, né? E camuflar mesmo a parte de cima, com cores mais escuras, um decote V e cores mais... Aí também eu já posso usar estampas na parte de baixo. Já posso usar estampas maiores, porque o volume vai ficar na parte de baixo. Entendi. E na parte de cima a gente não quer mais volume. Então, a gente mantém cores escuras, decote V. Então, essa é uma estratégia que a gente usa bastante. Anotaram, pessoal? Tá bem tranquilo, né? Bom, Lidiane, tem agora uma outra situação que é muito importante. Nós operamos pacientes com obesidade muito grave, então às vezes nós operamos pacientes que perdem em um ano de 50 a 120 quilos, por exemplo, 40 a 120 quilos. E é um ano que eu chamo de um ano mágico, onde as medidas mudam muito, e eu até brinco no momento da alta, principalmente quando tem um marido junto, se ele fez uma poupança para esse ano que está por vir, né? Por quê? Porque vai perdendo roupa, vai perdendo o guarda-roupa vai mudando, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, e orientar esse pessoal, eu preciso realmente trocar o meu guarda-roupa todo 2 vezes no ano, enquanto eu estou após a cirurgia bariátrica, ou existe alguma coisa que eu possa fazer para que eu passe esse ano mantendo algum estilo, mantendo elegância, sem gastar muito, que é importante. Sim, é uma pergunta bem interessante, né? Porque vamos ter aí no período de um ano, né, uma mudança de peso muito grande. As 4 estações. As 4 estações. Então, seria como se eu precisasse, nas 4 estações, trocar o guarda-roupa, né? Então, algumas estratégias, neste caso, eu acho que podem ajudar a gastar menos, né, neste período. Como, por exemplo, a gente sempre tem algumas peças que a gente deixa lá e quando eu emagrecer, eu vou usar. Então, são peças que a gente pode, né, ir adicionando, vai usando essas peças. Nesse período de um ano também é interessante, de repente, fazer algum ajuste nas peças que vão ficando um pouco mais folgadas, né? Então, é interessante também. Uma coisa também interessante, você pode comprar essas peças, novas peças em brechós, né? Você vai gastar um pouquinho menos. Então, acho que é basicamente isso, né? Os acessórios nesse momento valem? Acessórios também, vale incluir mais acessórios, né? Que é uma forma até mais econômica de investir, de ir mudando aos poucos o guarda-roupa e que já dá uma super diferença, né? Então, brincos, colares, podem aí, né, trazer um refresh aí para esse armário e essa pessoa ir conseguindo fazer essa transição. Ótimo. Bom, passou esse primeiro ano e o que nós vemos é que o paciente, ele muda completamente a imagem dele, né? Então, imagine nós operamos um paciente de 150 quilos e ele agora está pesando 65 quilos, né? Muitas vezes o que eu observo é que a autoimagem dele mudou, mas não mudou completamente. Ele ainda tem a imagem do paciente obeso,
né? E ele tende, às vezes, a se vestir como ele se vestia um ano antes. Né? Ele ainda está em busca do seu estilo, da sua nova fase na vida. Né? E é uma fase que contempla, na grande maioria das vezes, mudança de hábitos, né? O paciente acaba se tornando mais ativo, mais atividade física e assim por diante. Qual que é o seu conselho para esse paciente que emagreceu? Como que ele deve buscar o seu novo estilo? Eu acho que aí, passado este ano, eu acho que seria o momento de me contratar. Ótimo, ótimo. Mas adoça a boca desse paciente com as suas dicas. Sim, porque neste caso, me contratando, no caso, né, eu contratando um consultor de imagem, essa pessoa vai aprender tudo que valoriza. Então, ela já vai fazer compras que são assertivas. Né? Então, ela não vai errar mais nas cores, não vai errar mais nas modelagens. Então, é uma forma de você dar aquele upgrade no seu estilo, assim, bem rápido. São coisas que você vai aprender, por exemplo, em 2 meses, que você demoraria alguns anos para ir aprendendo sozinho. Mas, né, se não puder contratar um consultor de imagem, algumas dicas eu acho que são importantes. Eu acho que é importante a gente começar a se observar, olhar o que a gente gosta, experimentar coisas novas. Basicamente isso. Observar quais cores eu me sinto melhor, eu me sinto bem. Não vai ter ali o teste de coloração, mas é importante que você se sinta bem naquelas novas cores que você vai se propor a comprar. É importante também ter um guarda-roupa, de repente, começar com esse guarda-roupa um pouco mais básico, né? Pensar num guarda-roupa mais inteligente, com peças que se combinem com tudo, para não fazer compras que não sejam assertivas, né? Então, acho que é basicamente ir por esse caminho. Pensar em coisas mais neutras, que aí vai combinar com tudo, e depois ir inserindo, de repente, outras cores. Então, é o momento das estampas ou não? Acho que para iniciar um guarda-roupa, primeiro a gente precisa ter uma base importante, né? Então, um guarda-roupa inteligente que tudo se converse ali. Então, pensar nas cores neutras, modelagens ali que valorizem o biotipo, e estampas mais clássicas, né? Então, em cores mais neutras, porque aí você vai ter um guarda-roupa que se comunique num todo. Não vai ficar aquelas peças perdidas que você acaba usando uma vez e depois não usa mais. E depois, aos poucos, quando tiver essa base já bem feita, vai adicionando estampas diferentes, cores diferentes. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou um pouco monótono, sabe? Na minha casa deve ter umas 15 camisas azul. E às vezes eu compro igual. Azul, branco, porque eu acho que eu fico bem de azul e branco. Bom, fica mesmo. É instintivo, mas obrigado. O paciente que está nessa nova fase, ele deve fazer como eu, escolher algum segmento de cor e investir ali, ou, você disse monocromático, ou ele tem essa liberdade de fazer vários tons e usar em dias diferentes. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, um dia usar o sol azul, num dia usar sol verde, ou ele deve insistir em uma coloração, e daí fazer os tons dessa cor. É interessante essa pergunta. Eu acho que vai muito de personalidade. Tem gente, como você gosta, você se sente bem quando você está em cores sóbrias, isso? Isso. E tem pessoas que são mais expansivas, então, neste caso, é uma questão de estilo mesmo, de essência. Né? Se é uma pessoa que gosta de cores, então vale ali investir, por exemplo, em 5 cores que, de repente, ela se sinta bem. E investir nessas 5 cores que ela mais gosta, que aí ela vai transitando ali de segunda a sexta, ela muda de cor. Claro que desta forma será um guarda-roupa um pouco mais difícil de combinar cores, né? Mas aí fica mais caro. Fica mais caro também. Então, assim, a forma mais econômica, mais inteligente seriam as cores neutras, no caso. E reduzir talvez um pouquinho o número de cor. Isso, e reduzir um pouquinho o número de cor. E aí, no caso, de repente, uma estratégia que poderia funcionar seria podemos pensar aí num guarda-roupa mais neutro, e inserir acessórios coloridos, que aí seria menor o investimento. Ótimo. Seria uma ótima estratégia. E, Lidiane, assim, você imagina que o paciente que perde tanto peso e chega finalmente no shape,
que ele gostaria. Aham. É comum, isso daí acontece com a gente também, de querer mostrar a sua vitória, né? Sim. Então a gente observa os homens querendo usar as regatas, as mulheres querendo usar. Homem de regata É péssimo. é péssimo. Já ficou a dica, então, não use regata. Péssimo. Mas acontece, então nós vamos conversar exatamente sobre isso. Quer mostrar que está mais saudável, Sim. mais elegante. As moças querem colocar roupas mais curtas, mas a gente sabe que existe, ou pelo menos eu imagino, alguma maneira de mostrar o seu físico, mostrar o seu corpo de uma forma mais elegante ou menos elegante, né? Quais são as dicas? Já ficou a primeira, regata nunca, né? Homem de regata é um pouquinho complicado, né? Bermuda, regata e sapatênis não funcionam. Não Tá. funciona. Espero que o doutor não use. Regata, usa. Regata Não, na academia. na academia. Na academia, sim, a eventualmente. gente dá uma... Sim, fecha os olhos um pouquinho. Camiseta. Homens, camiseta. Camiseta. Tá. Mas, enfim, voltando à pergunta, claro, né, a gente, no processo de emagrecimento, imagina a pessoa vai realmente querer mostrar o corpo. Isso é ótimo, né? Isso faz bem para a autoestima. Só acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a adequação. Tem ambientes, né, que vão pedir uma vestimenta, né, um pouquinho mais formal. Então, é a gente sempre pensar no equilíbrio, né, trazer um equilíbrio. Então, uma adequação é muito importante, né? É importante a gente levar em consideração o nosso estilo, mas a adequação, né? Então, qual ambiente eu vou estar? Em qual ambiente eu vou transitar? O que essa ocasião pede de mim? E aí, equilibrar. E aí, eu acho que é interessante trabalhar com pontos focais, né? Se eu vou mostrar um pouco mais em cima, então, embaixo, eu cubro mais um pouco, né? Se eu vou mostrar a parte de baixo, vou mostrar as pernas, em cima eu cubro mais um pouco. Então, vai ficar equilibrado. Então, acho que é pensar realmente na adequação e trazer esse equilíbrio e mostrar o que acha bonito, o que valoriza no corpo, mas sempre pensando nesse equilíbrio. Ótimo, equilíbrio é tudo isso. Equilíbrio é tudo. Eu queria voltar na questão do estilo. Uhum. Né? Eu considero o jeito que a gente se veste como uma mensagem. Sim. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa mais clássica e eu preciso ser mais clássico por conta da minha profissão, da minha atuação. Isso demonstra um pouco da minha personalidade. Sim. Né? Como é que as pessoas elas refletem para identificar o seu estilo? Então, eu tenho uma personalidade mais agressiva ou mais incisiva, eu sou mais alegre. De que forma isso interfere na escolha de como eu me visto? Total. Então, assim, a forma como a gente se veste é uma carta aberta de quem realmente nós somos por dentro. Então, se eu sou uma pessoa mais alegre, mais expansiva, automaticamente eu vou gostar mais de cores. Né? Então, eu vou trazer mais cores, eu vou trazer essa personalidade para o meu estilo. Se eu sou uma pessoa mais formal, automaticamente eu vou querer também me vestir de uma forma mais formal. Então, eu vou gostar mais de cores sóbrias, de cores neutras, e isso automaticamente vai transmitir uma mensagem, queira a gente queira ou não. Né? Seja, então, talvez, como você é ou como você quer parecer que é. Né? Também tem essa questão. Então, por exemplo, vou dar uma palestra X e eu posso ter, por exemplo, um estilo mais criativo, só que naquela ocasião eu quero parecer um pouco mais formal e demonstrar que eu tenho um domínio do que eu estou falando, demonstrar que eu tenho capacidade. Então, dentro do meu estilo, eu posso trazer elementos do estilo formal para comunicar a mensagem que eu quero. Então, assim, estilo pode ser uma coisa totalmente estratégica também. Então, eu posso me vestir de acordo com a ocasião, de acordo com o que eu quero transmitir também. Sensacional. Bacana, né? Então, a gente pode moldar aí a nossa imagem e as pessoas vão ter exatamente aquela mensagem, vai passar exatamente aquela mensagem. E aí, o contrário também, eu quero parecer mais expansiva num determinado momento. Vou dar uma palestra para pessoal de moda, por exemplo, e eu sou formal. Então, talvez fosse mais interessante ser um pouco mais inovador. Isso, exatamente. Então, a gente pode ser estratégico na forma como a gente veste. É uma ferramenta que é uma ferramenta de expressão,
né? Eu posso me expressar, eu expresso minha personalidade através das roupas, mas é também uma ferramenta que eu posso usar de forma estratégica para alcançar os meus objetivos. E aí, nesse caso, eu vou dar uma palestra numa faculdade de moda, então o interessante é que eu faça um rapport com aquele público. Então, seria mais interessante eu usar peças ou cores mais inovadoras para gerar uma... Então, adequação ao público que eu estou falando. Exatamente. Então, eu estou no ambiente de trabalho, eu posso tentar um estilo, eu estou no ambiente... Isso, a gente não de uma precisa ser uma festa. coisa só o tempo todo. Entendi. Né? Até porque a gente não é uma coisa só Sim. o tempo todo, a gente, né, muda todos os dias. E aí, pensar realmente, ser mais estratégico com a nossa imagem, porque isso vai nos trazer retornos positivos. Sensacional. Lidiane, nosso papo está maravilhoso, mas nós temos que terminar. Eu gostaria de duas coisas. A primeira é que você falasse o seu contato. Eu adorei a sua palestra, adorei o seu podcast, eu quero contratar a Lidiane, que você fale para o pessoal e que você dê uma mensagem final para esse paciente que está nesse processo de emagrecimento e que está em busca do seu novo estilo, uma mensagem final para ele. Tá, então, o meu contato nas redes sociais é Lidiane Paulino. Então, só colocar Lidiane Paulino, a primeira que aparece sou eu lá. Então, lá também tem conteúdos diários, tem dicas, né, que podem ajudar aí nesse processo de emagrecimento. Então, é super bacana acompanhar. Mensagem final. Mensagem final é continue evoluindo, né? Na questão de autoconhecimento, eu acho que estilo tem muito a ver com autoconhecimento, da gente não se importar tanto com padrões, da gente buscar realmente se cuidar, né? Da gente buscar se amar todos os dias e, através disso, a gente ir evoluindo o nosso estilo pessoal. Fantástico. Pessoal, esse foi o nosso último podcast da primeira temporada. Obrigado por estar acompanhando o nosso programa e ano que vem tem mais. Abraço a todos.